Dá glória à igreja. Coisa linda, né, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. É muita oração, né? E hoje, muito feliz de minha filha estar aqui e orar pela minha vida, né? Esse é o Deus que nós servimos. Passe o tempo que passar, Ele faz. No tempo dEle, Ele faz, né? Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero agradecer ao Senhor, né, por essa oportunidade. Espero que eu volte a essa casa. Ai, Jesus amado. O Senhor está aperfeiçoando. Tem muito a aperfeiçoar esse mistério na minha vida. Fugi por muitos anos. Porque eu sempre continuo fugindo, a verdade é essa. Mas tem hora que Deus não deixa mais a gente fugir, né? Tem hora que Ele pega a gente de jeito. E a última vez que eu ouvi foi esse ano. Um vaso que não me conhecia. Estávamos numa consagração e ela olhou para trás e falou assim: até quando você vai fugir? Ai, meu Deus. Doeu. E depois ela entregou: eu vi um relógio na tua frente. Então, irmãos, paciência comigo. Louvado seja o nome do Senhor. Mas vamos aqui no primeiro livro de Samuel. Nós não vamos no capítulo 1, né? Que fala sobre Ana, sobre Penina. Mas é sobre Ana de alguma forma, né? O Cântico de Ana, capítulo 2. Do 1 até o 8, amém, irmãos? Que diz assim: então orou Ana e disse: o meu coração exulta no Senhor, o meu poder está exaltado no Senhor. A minha boca se dilatou sobre os meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Não há santo como é o Senhor, porque não há outro fora de ti, e rocha nenhuma há como nosso Deus. Não multipliqueis palavras de altíssimas altivezas, nem saiam coisas árduas da vossa boca, porque o Senhor é o Deus da sabedoria, e por ele são as obras pesadas na balança. O arco dos fortes foi quebrado, e os que tropeçavam foram cingidos de força. Os que antes eram fartos se alugaram por pão, mas agora cessaram os que eram famintos. Até Estéreo teve 7 filhos, e a que tinha muitos filhos enfraqueceu. O Senhor é o que tira a vida e a dá. Faz descer a sepultura e faz tornar a subir dela. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta. Levanta o pobre do pó e desde o esterco exalta o necessitado, para o fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar o trono de glória, porque do Senhor são os alicerces da terra, e assentou sobre eles o mundo. Os pés dos seus santos guardará. Porém, os ímpios ficarão mudos nas trevas, porque o homem não prevalecerá pela força. Amém, irmãos? Os irmãos podem se assentar, em nome de Jesus. Como eu falei, né, eu não vou aqui falar sobre Ana, falar sobre... Ainda que a gente toque alguma coisa, né, mas não vou falar sobre a guerra, né, que havia dentro da casa de Ana por conta de Penina ter filhos e ela não ter. Mas quando eu li esse cântico de Ana, quando eu costumo ler a palavra de Deus, eu gosto de... Eu me faço algumas perguntas, porque eu quero saber por que aquilo ali aconteceu. A gente precisa entender qual é o contexto que vai nos levar a determinada situação, né, a determinadas coisas que acontecem, né, na vida de pessoas relatadas na Bíblia. E com o cântico de Ana, com a vida de Ana, a gente vai ver que não é muito falado a respeito de Ana. É falado no capítulo 1, e com esse cântico de Ana no capítulo 2, se encerra. Não fala mais da vida de Ana. É basicamente isso, falando sobre... ela não tinha filho, ela orou, e o Senhor concedeu. Só que a vida de Ana
ela está inserida dentro de um contexto. E esse contexto, se a gente for voltar, a gente precisa voltar um pouquinho lá atrás. A primeira coisa que a gente precisa ir, começa lá em Deuteronômio, no capítulo 34, verso 8. A Bíblia diz que Moisés, né, ele leva até, vamos dizer, que na entrada, né, de Canaã, e a Bíblia diz que ele sobe ali o monte e ele morre. No verso 8 diz que durante 30 dias o povo chorou pela morte de Moisés. E no capítulo seguinte, que é o capítulo 1 de Josué, a palavra de Deus diz que o Senhor se apresenta a Josué e ele fala: Josué, o meu servo Moisés é morto, agora levanta, ou seja, Deus já havia dado um tempo para que o povo pranteasse, um tempo de luto para chorarem pela morte de Moisés. E esse tempo foram 30 dias, como está em Deuteronômio 30, verso 8. Só que o Senhor agora se apresenta para Josué e ele fala: Josué, levanta. O tempo de chorar, o tempo de prantear, o tempo de luto já terminou. Agora você precisa se levantar, porque você vai fazer com que esse povo, ele entre na terra que eu prometi aos seus pais que lhe daria. Então somente esforça-te, tem bom ânimo. Todos nós conhecemos nesses versículos de cor, né? Tenha coragem, né? Pegue ânimo, pegue força, vai nessa tua força, porque assim como eu fui com Moisés, eu vou ser com você. É o que o Senhor, ele fala, né, para Josué aí. E a palavra de Deus diz que aí então, o que acontece durante todos esses 24 capítulos de Josué? A palavra de Deus diz que começam as guerras. Josué vai com o povo e eles enfrentam várias guerras, porque o Senhor, irmãos, ele faz uma promessa. A promessa era a terra prometida. Porém, Deus não diz que ia haver guerra para alcançar aquilo que ele haveria de dar. Mas quando eles entram logo em Jericó, na porta, na entrada de Jericó, a Bíblia diz que eles rodeiam a cidade porque eles se trancam lá. Enfim, eles têm que guerrear. Vários foram os povos, nações na qual eles tiveram que enfrentar. Eles tiveram que guerrear contra vários povos ali. É o que diz no capítulo 1 de Josué e vai nos capítulos seguintes, várias guerras enfrentadas. Após as guerras, a Bíblia diz que então Josué faz a divisão dessas terras entre as 12 tribos. Perdão, na verdade, são 9 tribos e meia, porque 2 e meia já tinham ficado da além do Jordão. Antes de atravessar o Jordão, né, a Bíblia diz que 2 tribos e meia ficaram. Então, o povo ali, eles tomam posse de algumas terras, porque eles já haviam expelido alguns moradores. Só que eles não tomaram posse de tudo aquilo que Josué havia dado para eles, não. Ainda faltavam alguns povos a serem exterminados. E aí, já no finalzinho do livro de Josué, a palavra de Deus diz que Josué, ele reúne o povo. E nessa reunião que ele faz com o povo ali, ele traz à memória do povo aquilo que o Senhor, tudo aquilo que Deus já havia feito por eles, que Deus havia tirado eles da terra do Egito, né? Quantos moradores o Senhor, porque não eram eles, na verdade era o Senhor na vida deles, né? Que havia feito com que eles ganhassem essas batalhas. E ali o povo, ele faz uma promessa. A promessa é: não Moisés, não Josué, assim, né, como obedecemos a Moisés, obedeceremos a ti, e nós obedeceremos ao Senhor. De maneira nenhuma vamos nos apartar do Senhor. E eles fazem uma promessa. Há um concerto ali, já no finalzinho do livro de Josué. E a Bíblia diz que com 110 anos, Josué, ele morre. E aí é que entra, irmãos, a era dos juízes, que é a era em que Ana está inserida.
Tem o livro de Ruth, que a gente sabe que Ruth também, o livro já começa falando que era a época dos juízes, mas nós vamos passar direto para o livro de Juízes. O livro de Juízes, a palavra de Deus diz que após Josué e mais tarde os anciãos morrerem, o povo se corrompe. O povo se corrompe por quê? Porque havia um povo, o povo que havia entrado, assim como Josué morreu, e assim como morreram, né, os anciãos, a Bíblia diz que toda aquela geração também foi sepultada. Aqui entrou na terra prometida. Só que se levanta uma outra geração que não conhece o Senhor. E aí a gente vai entender por que não conhecia o Senhor. E por que esse povo se corrompeu. Primeiro, a gente vê que houve falha por parte dos próprios pais, de não apresentarem, né, o Senhor, de falarem das maravilhas que o Senhor havia feito na vida deles. Houve uma falha. E pior ainda, esse povo que foi sepultado, a palavra de Deus diz que eles não exterminaram, né, aqueles povos como o Senhor havia dito. Havia uma ordem lá em Deuteronômio 20, do verso 16 ao verso 18, que era para que exterminassem todos aqueles povos, porque se não fizesse, o que ia acontecer? Eles iriam se contaminar e eles iriam, né, adorar a outros deuses. E a palavra de Deus diz, quando Josué está fazendo esse concerto com o povo, lá em Josué 24, verso 20, a palavra de Deus diz que Josué ele dá um aviso para o povo. Olha, vocês estão dizendo que vão obedecer ao Senhor, que vão cumprir os mandamentos do Senhor, mas eu vou deixar um aviso para vocês. O aviso é que depois do Senhor vos fazer bem, se vocês não obedecerem, o Senhor vos fará mal. Depois de vos ter feito bem, o Senhor irá vos fazer mal. Então Deus, irmãos, o nosso Deus é um Deus que avisa. A Bíblia diz que Deus não fará coisa alguma aos seus servos sem antes avisar. Eu não sei você, mas constantemente quando tem algo para acontecer na minha vida, eu não sou pega de surpresa, porque o Senhor ele avisa antes. Porque Deus ele não mudou, ele continua sendo o mesmo. Ele avisa antes, né? E o Senhor falou em Deuteronômio, né, no capítulo 20, de 16 a 18, havia uma ordem, né? Moisés ainda estava vivo, havia uma ordem para que exterminassem, porque senão os povos serviriam de laço para a vida deles. Então, quando aqueles pais, eles entram na terra, e a gente vai ver que ao entrarem, ali no capítulo 2 de Juízes, mais ou menos, fala que eles não exterminaram. Eu creio até, irmãos, que o povo estava cansado de tanta guerra, né? E isso a gente traz para a nossa vida, porque são muitas as guerras, não guerras como o povo de Israel, né, travava, guerras literais, guerra mesmo, né, de pegar arma. Mas hoje as nossas guerras, a palavra de Deus é bem clara, diz que as nossas guerras são espirituais. E nós não podemos largar as nossas armas, irmãos. Porque todas as vezes que nós paramos, que nós nos prostramos e não fazemos aquilo que nós precisamos fazer, muitas das vezes a nossa casa perece. A gente não está vendo, mas lá na frente, né? Porque às vezes as coisas, o nosso adversário é assim, ele trabalha no oculto, no escondido, e você acha que está tudo bem. Quando vai ver, né? Aparecem as situações e você estava dormindo e você não viu. Então, quando esse povo, ele não faz aquilo que o Senhor ordenou, que era destruir todos aqueles povos, quem é que sofre com isso, irmãos? Quem é que paga com isso? São os filhos deles, porque eles morrem, aquela geração não conhecem ao Senhor, e pior do que isso, se contaminam com aqueles que eles deveriam ter exterminado, expulsado das terras, e não fizeram. E aí eu já trago para minha
para a nossa vida. Porque eu não vou pedir para ninguém aqui levantar a mão quem é pai, quem é mãe, mas uma grande parte, a maioria aqui é pai e é mãe. E nós temos que estar muito atentos, muito ligados. Deuteronômio fala para que nós venhamos ensinar os nossos filhos, caminhando, deitando, se assentando à porta, em todo momento. Porque o inimigo da nossa alma, irmãos, enquanto a gente dorme, ele não dorme. Então, quem sofreu as consequências, entre aspas, foram os filhos deles. Ou seja, eles se deixaram, vou descansar, já guerreei demais, e acabou que aqueles povos contaminaram os seus próprios filhos. Louvado seja o nome do Senhor. Então esse foi o agravante. Então, e ali começa aquele ciclo que todos nós conhecemos, que tem no livro de Juízes. Eu vou chegar lá em Ana. Parece que não, mas eu vou. Eu vou chegar em Ana. Então todo esse ciclo, irmãos, acontece no período em que Ana está ali também, porque primeiro livro do Samuel, a gente vai ver que o último juiz foi justamente Samuel. Foi justamente Samuel. E a palavra de Deus diz que foi um ciclo vicioso. O povo desobedecia a Deus, idolatrava, tinham os ídolos lá dos povos, faziam tudo o que não devia. E o que acontecia? O Senhor, a Bíblia diz que Deus, o próprio Deus, os entregava nas mãos do inimigo. O próprio Deus, eu vou repetir, entregava o seu povo na mão dos inimigos. E eu vou dizer uma coisa para os irmãos, não é diferente hoje. Você sabia que não é diferente hoje? Que muitas das vezes, quando o povo de Deus, quando cada um de nós em particular, o Senhor nos chama, o Senhor nos dá uma ordem, o Senhor chama pelo nome, e quando nós nos afastamos, sabe o que acontece? O Senhor entrega sim na mão do inimigo. Eu não sei se você vai concordar, mas isso é Bíblia, não sou eu que estou falando. É a palavra de Deus quem diz que o Senhor os entregou na mão do adversário. E eles, quando entravam, eles roubavam, Eles roubavam o povo, eles oprimiam o povo, Eles faziam de tudo, eles subjugavam os povos. Tinham que pagar altos tributos. Tinham que servir muitas das vezes, ainda que não escravizado como no Egito, mas eles tinham que servir como escravos, sim, muitas das vezes. Por quê? Por conta do pecado, por conta da desobediência. E aí, quando o negócio estava muito estreito, o que acontecia? Eles clamavam ao Senhor. Isso aqui eu acho lindo, porque não é só aqui. Todas as vezes o povo podia estar fazendo a pior coisa que fosse. A gente vê isso na vida de Acabe, que foi um dos piores reis de Israel. Manassés, quando foi levado cativo, quando ele clamou, irmãos, que Deus misericordioso é esse, que quando o seu povo se arrepende, clama a ele, ele ouve e ele atende, irmãos. Esse é o Deus que nós servimos. Por isso a palavra de Deus diz que Deus, ele faz justiça, faz misericórdia a 1000 gerações daqueles que amam e guardam os seus mandamentos. Mas diz que o Senhor, ele é justiça, contra aqueles que desobedecem até a 3ª e 4ª geração. Ou seja, a misericórdia de Deus é muito maior, do que o seu julgamento, do que o seu castigo. É 1000ª geração para quem o ama e obedece os seus mandamentos. Louvado seja o nome do Senhor. E quando eles clamavam, o Senhor levantava um juiz. Que o primeiro foi Otiniel.
né, que era, no caso, sobrinho de Calebe. E a palavra de Deus diz que ele ali guerreava, o Senhor dava vitória através daquele juiz. E o povo se acalmava, começava a servir ao Senhor. Daqui a pouco aquele juiz morria e acontecia tudo de novo. O povo pecava, o povo não queria mais saber de Deus, né? E o Senhor ali entregava eles nas mãos do inimigo. Quando eles não aguentavam mais, eles clamavam ao Senhor. Deus levantava um juiz. Irmãos, e isso, todo o livro, praticamente do livro de Juízes, acontece isso, né? Morria o juiz, o povo, novamente, ele caía na idolatria, caía no pecado, não queria saber de Deus. Então, Ana, aqui, ela está inserida dentro desse contexto histórico. E Ana, ali, a gente vê que ela faz uma oração ao Senhor. Ana, ela quer um filho. E eu sempre me perguntei algo, sempre falei, Senhor, por que justamente nesse dia o Senhor ouviu Ana? Vocês já se perguntaram? O que foi que aconteceu, né, na oração de Ana? O que aconteceu com Ana para que esse dia o Senhor a atendesse, irmãos? Você sabia que tem oração que a gente faz? Às vezes a gente faz anos uma oração e o Senhor não atende. Mas vai chegar um dia que você vai fazer uma oração diferente e Deus vai atender. Você sabia que às vezes a gente não sabe orar, a gente não sabe pedir? A Bíblia diz que quando a gente pede mal para gastar nos nossos próprios deleites. Então, eu sempre me perguntei, por quê? Será que quando Ana começou a orar por um filho, porque a gente mete o pau em Penina. A gente mete o pau em Penina. Mas será que Ana, quando começou a orar por um filho, também não foi olhando, ela tem, eu não tenho? Será que a mentalidade de Ana também não era essa? Porque, irmãos, não tem santo perfeito, não. A Bíblia fala muito pouco a respeito de Ana, para a gente saber quem era Ana. Porque assim como Ana era crente, eu e você, nós também somos. Só que eu não sou perfeita, você não é perfeito. Tem momento na nossa vida, na nossa mente, que só Jesus conhece. Então a gente mete o pau por causa de uma história curta de Penina e de Ana. Uma coisa eu sei, quando a Bíblia diz que Ana, ela vai desmamar a criança e fala para Eucana, sobe, né, que eu não vou até eu desmamar o menino. E diz que naquela época era até os 3, até 4 anos para desmamar. Então, dá a entender que durante esse tempo Ana não subiu. Mas a Bíblia diz que Eucana e a sua família, ou seja, Penina, os seus filhos, subiram. Imagina, irmãos, como é que Penina não ficou. Isso aí eu fiquei pensando, como que ela não ficou? Das duas, uma. Ou Penina se converteu, né? Quando ela viu aquilo que Deus fez, ela reconheceu, né, que ela estava totalmente enganada, achando que Deus não iria fazer na vida de Ana. Ou ela ficou com muita raiva, deu lugar ao diabo. Irmãos, das duas, uma. Porque é assim, tem situação que ou a gente se converte, entende que Deus é Deus, porque se a gente não fizer isso, a gente vai dar lugar ao diabo. Das duas, uma, irmãos. Tem situação que a gente fica tão no estreito, com a cara, né, bate com a cara, tu não sabe nada. E aí Deus fala assim, ó, tu não sabe nada, tu pensa que tu sabe, que tu é, que tu faz, tu não faz nada, tu não sabe nada. E aí Deus nos coloca, né, no nosso lugar. Então eu creio que Penina ali, ela julgava, porque Ana subia, né, chorava, não tinha, mas ela tinha. E ela achava que por isso Deus não ia fazer. Boba, né, Penina? Então eu creio que quando ela subiu ali, ela deve ter subido. Para e pensa, eu não vou nem conjecturar aqui, mas para e pensa. Como é que ela não subiu?
né, pensando, né, puxa vida, eu achei que o negócio não ia acontecer, que ela ia morrer daquele jeito. Então, irmãos, ou deu lugar para o diabo, ficou irada, com raiva até de Deus, ou ela teve que se converter. Não teve outra saída, porque tem momento que não tem saída para a gente não. É dois caminhos, ou você pega esse, né? Ou pega esse, continua achando e pensando e fazendo aquilo que você quer, ou você se converte. Ou você muda de atitude. Muda a tua mente. Quando a Bíblia diz, humilhai-vos, pois, debaixo da mão potente de Deus, para que a seu tempo Ele vos exalte. Tem hora, ou você se humilha, ou você se humilha. Porque Deus, às vezes, nos permite entrar num estreito que não tem jeito, irmãos, não tem escapatória. Então, a gente vê que, nesse histórico todo, Ana, ela queria um filho. Eu não sei, não posso dizer exatamente qual era o coração de Ana quando ela começou a orar. Mas eu fiquei pensando, né? O que fez com que naquele dia o Senhor aceitasse a oração de Ana? Eu creio que foi quando Ana entendeu que não era sobre aquilo que ela queria. Era sobre aquilo que ela resolveu entregar a Deus. Porque se a gente não muda a oração, irmãos, às vezes a gente fala assim, no tempo de Deus. Há pouco até falei, né, da minha filha. Mas esse tempo de Deus teve que ser no arroxo. Né, filha? Por quê, irmãos? Porque um dia, eu já falei aqui dando aula, um dia eu ajoelhei no meu quarto, há 2 anos atrás, eu falei, Deus, eu não aguento mais orar pelos meus filhos e não ver nada acontecer. A partir de hoje eu entrego eles nas tuas mãos. E eu falei mais, só te peço uma coisa. Assim como o Senhor falou para Satanás, não toca na alma, não deixa tocar na alma não. Que apertasse, mas que viesse. Aí a pastora Tereza Cristina aqui, ela pregou, e ela falou a respeito daquela mulher Cirofenícia, né? Da filha, que estava terrivelmente demoniada. E ela falou no final assim, ó, vamos fazer um ato profético. Você vai chamar o teu cadáver pelo nome, aquele que está morto. Aí eu peguei, minha filha estava aqui com o esposo, com as 2 filhinhas, eu falei, ó, um já está ali. Um já está ali, né? Agora eu vou chamar os outros 2, porque ainda tem 2. Porque o Senhor, Ele traz. E, irmãos, tem oração que você passa anos pedindo algo ao Senhor. Mas tem oração que é rápido, sabia? No dia 23 de dezembro, isso eu acho que eu não contei para ela. 23 de dezembro agora, eu estava na minha cozinha, sozinha, fazendo umas sobremesas, né? Véspera da véspera, para jantar. E eu falei, Deus, comecei a palestrar ali com o Senhor. Eu estou muito triste, Senhor. Lembra, Senhor, da oração que eu fiz? Até agora eu não vejo nada acontecer, já tem 2 anos, Senhor. Isso foi no dia 23. E eu palestrei ali, entreguei, falei com o Senhor. Irmãos, no dia seguinte começou o processo na vida da minha filha. Eu não vou falar muito porque ela ainda vai, como já foi falado por várias pessoas, subir aqui para contar. Mas começou um processo terrível na vida dela. Mas eu entendi que era um processo permitido pelo Senhor. E por isso o Senhor me sustentou, mas não foi fácil não. Só vou contar uma, que talvez os irmãos que estavam aqui devem ter percebido. Um dia de domingo, havia tido uma luta lá na minha casa, eu com ela, o esposo também, porque ela tentou por várias vezes suicídio. E ela era uma faca desse tamanho, ela pegava e ela queria chegar perto de eu, puxando, ela puxando. E eu vim para a casa do Senhor, até que ela dormiu ali, pegou no sono e eu vim. E a pastora percebeu, né, pastora Patrícia, e me deu um abraço. Daqui a pouco eu olhei meu telefone aqui em cima, e a minha filha, meus 2 filhos, estavam perguntando, mãe, o que aconteceu?
porque ela havia mandado mensagem se despedindo dos irmãos, da minha irmã, enfim. Nós partimos para lá, resgate, acolhimento foi, né? O pastor Wanderson e algumas irmãs foram, nós fomos para lá. Irmãos, foram lutas, foram poucos meses, mas foi batalha travada. Mas o que era defunto está aqui. Está aqui. Vocês estão entendendo, irmãos? Então, às vezes, a gente precisa... Sabe por que eu não tinha mudado a minha oração ainda? Porque mãe não quer ver filho sofrer. Mãe não quer ver filho sofrer, não. Então, a gente fala, e o filho não quer dar atenção. Só que chegou uma hora que eu creio que foi o caso de Ana. Chegou uma hora que ela rasgou o coração. Senhor, eu não aguento mais. Se tu me der, eu te devolvo. E essa foi a minha oração. Senhor, eu não aguento mais orar pelos meus filhos. Já são anos. A partir de hoje eu entrego os meus filhos nas tuas mãos. E Deus me deu. Na época em que o meu filho, que já não mora mais comigo, o Paulo, que é o do meio, né? Está com 32 anos agora. Deus me deu, eu não sabia qual dos três, mas o Senhor me deu uma depressão profunda. E eu achei que era um dos meninos. E me deu outro mistério com o outro. Mas eu tenho visto o Senhor, irmãos, trabalhar. O Senhor está trabalhando. E eu quero dizer para você, irmãos, eu não sei o que você está passando. Eu não sei qual é a batalha que você está enfrentando. Mas confia no teu Deus. O nosso Deus nunca perdeu uma batalha. Nunca perdeu, irmãos. E tudo o que Ele faz tem um propósito. Então, Ana aqui, ela não estava ainda entendendo. Ela não estava entendendo porque que a Bíblia diz que o Senhor cerrou a madre de Ana. Mas havia um propósito, irmãos. E o propósito não era simplesmente dar um filho para Ana. Era muito mais que isso. Através de Samuel, aquele ciclo maligno, diabólico, de cai, de levanta, de clama ao Senhor, estava terminando. O Senhor estava dando para Ana muito mais do que um filho, estava dando um juiz, um sacerdote, um profeta. Era o que o Senhor estava dando para Ana, com um propósito. Eu falei toda essa história anterior para a gente entender que Deus, Ele trabalha dentro de propósitos para cumprir aquilo que está no coração dEle. Então, muitas das vezes, a gente quer o nosso filho na presença. E Deus tem muito mais, quer e tem muito mais, porque a Bíblia diz que os pensamentos de Deus são maiores que os nossos. Os planos de Deus vão além dos nossos, são maiores. Então, através da vida dos nossos filhos, né, eles irão aonde nem nós fomos. Porque a minha oração sempre foi: seja mais crente do que eu fui, eu serei um dia. E que vão além, né, de onde eu chegarei, eu fui, eu chegarei um dia. Então Deus, Ele tem prazer sim, irmãos, de salvar a tua casa, de salvar a tua família. Você não está vendo, você só não pode fazer como aqueles pais. É hora de se levantar, exterminar o inimigo. E a gente sabe como a gente extermina o inimigo, é com oração, é com jejum. E muitas das vezes a gente está vendo a situação errada acontecer dentro da nossa casa e a gente não faz nada. Sabe por quê? Porque a gente não quer às vezes causar mais confusão. A gente sabe que se mexer ali vai dar ruim o negócio, vai ter briga. Então a gente às vezes se omite. E isso aconteceu também comigo. O meu filho, que sempre foi mais agarrado comigo, é esse de 32 anos. Minha filha está aqui. Ele só ia, ele morando comigo, ele só ia se ele falasse assim: minha mãe vai. Se eu fosse, ele ia. Se eu falasse que não ia, ele também não queria ir. Mas tinha uma situação que estava errada. Começou uma situação errada dentro da minha casa. E eu não estava nada satisfeita com aquilo.
Mas eu sabia que se eu fosse mexer, eu ia ter problema. E quem é que quer ter problema, catar problema? Ninguém quer, né? A gente não quer. A gente não quer mexer para se aborrecer. Já é tanto que você não pede e vem, e você vai mexer. Só que teve um dia que eu também ajoelhei, eu falei, olha Deus, eu sei que o Senhor não está, e muito menos eu não estou gostando dessa situação. Por quê? Porque o meu filho tinha um quarto dele, e começou uma massoterapeuta a ir para lá, e eles trancavam a porta, e o resto vocês entenderam, né? Então aquilo, eu comecei a não querer aquilo dentro da minha casa, né? Eu comecei a primeiro desagradar o Senhor. E aí, um dia, eu falei, Deus, mas tu sabes, Senhor, eu não vou botar meu filho para fora. Essa foi a minha oração. Então faz alguma coisa. Deus fez. Foi rápido, irmãos. Foi muito rápido. Aquele filho que era mais chegado a mim, de repente, mas Deus me mostrou em sonho. O inimigo querendo me matar. Que ele vinha com um estilete, ele não conseguia. Ele vinha com canivete, não conseguia. De repente o inimigo vinha com um facão desse tamanho. E ali eu me lembro que no sonho eu falava, em nome de Jesus eu te repreendo. Ele levantava e saía. E assim foi. O meu filho que era, né, mais chegado a mim, de repente, irmãos, eu não fiz nada. Mas o Senhor permitiu. Eu não falei? Então faz alguma coisa. E assim ele acabou saindo de casa. Eu não falei, não vou botar meu filho para fora. Deus falou, espera aí que eu dou um jeitinho. Espera aí que eu dou um jeitinho. Então, irmãos, nós precisamos confiar no nosso Deus. Não é fácil? Não é fácil. Porque como eu falei, você ama o seu filho, você quer o melhor para o teu filho. E você não quer que ele passe pelos processos e sofra. Mas acima de tudo, você quer a salvação do teu filho. Então, a gente precisa confiar, a gente precisa entregar, a gente precisa orar, jejuar, a gente precisa fazer o que precisa ser feito. Se não consegue fazer, dobra o teu joelho e seja sincero com o Senhor. Senhor, não aguento mais essa situação, faz alguma coisa. Deus faz, irmãos. Porque tem coisa que é pra gente fazer e às vezes a gente se acovarda. Mas Deus, ele faz, mas ele faz do jeito dele. Depois não chora não, porque quando eu estava chorando, quando ele saiu de casa, Deus falou assim, tu não pediu para eu fazer? Foi assim mesmo. O Senhor falou no meu coração, tu não pediu para eu fazer? E agora por que está chorando aí? Rapidinho eu me alinhei, falei, epa. Eu não lembrava, irmãos, porque a gente às vezes ora e não lembra a oração que fez. Mas aí Deus, ele vai te lembrar, né? Então, irmãos, já estou finalizando, né? Então o Senhor, né, ele tinha um plano. O plano de Deus era muito maior do que simplesmente, né, dar um filho para Ana. Era muito maior do que simplesmente atender a oração de uma mãe aflita. Deus tinha coisa grande, né, através da vida de Samuel ali ia encerrar aquele ciclo. Porque na época dos juízes, eles só se defendiam, eles não avançavam. Você só via eles resistindo o inimigo. E muitas das vezes a gente está assim, só resistindo o inimigo, só aguardando. Aí ele vem, você resiste, mas o Senhor quer que a gente avance. Deus, ele quer, irmãos, que a gente avance. Então o Senhor queria dar um fim ali naquela época do juízo, porque o Senhor queria que o povo, né, através, né, a gente conhece a história, que depois veio Saul, depois veio Davi, e ali houve conquista, ali houve avanço, ali houve um rompimento daquela situação anterior, né, de levanta, cai, de levanta, e o povo avançou. Aquilo que não foi feito lá atrás, pelos pais daquela geração, o Senhor fez através da vida de Saul também, porque foram muitos os povos que, nações que o próprio Saul, né, ele conquistou, e Davi logo em seguida.
Então, irmãos, o que eu quero dizer é que os planos de Deus realmente são maiores que os nossos. Os caminhos deles, né, são perfeitos. Eu e você somos limitados. Se o Senhor não nos revelar, a gente muitas das vezes fica igual o cego no meio de tiroteio. Mas o Senhor, né, Ele é aquele que guerreia a minha guerra e guerreia as tuas guerras. Amém? E eu quero assim agradecer, né, essa oportunidade em nome de Jesus. Não é fácil não. Glória a Deus, pastor.